hoje nós vamos conversar sobre um importante tema, as obsessões pelo prazer e pela sexualidade. Esse tema, essa classificação não é uma classificação que se propõe a ser uma nova classificação. Na verdade, é uma reflexão acerca dessa importante temática das obsessões. A obsessão, segundo o conceito espírita, é a influência de uma mente sobre outra. A influência perniciosa, uma influência negativa. E quando nós falamos em obsessão, na nossa tradição espírita, nós normalmente queremos dizer a influência de um espírito desencarnado por sobre um espírito encarnado, por sobre nós. Mas hoje nós vamos fazer uma reflexão acerca desse aspecto e também sob o ponto de vista do pensamento, da obsessão como uma fixação que nós temos, que algumas pessoas têm em determinados assuntos. O Espiritismo, ele nos mostra uma cartografia muito ampla acerca do comportamento humano e nas possibilidades que nós temos de sermos mais felizes ou menos felizes. E o ser humano tem, invariavelmente, sido um ser humano que se propõe a ser feliz. Mas a história, ela nos mostra que neste tempo de relacionamento do homem com os seus iguais e com Deus, nós passamos em vários instantes por estágios bastante confusos. A história nos mostra que as religiões, principalmente o pensamento religioso tradicional, ele por muitos séculos nos levou a pensar o plano de existência, a nossa vida na Terra, como uma vida de sofrimento. De tal maneira que, por muitos séculos, nós estamos habituados a acreditar que viver é sofrer. Muita gente diz isso ainda, viver é sofrer. No entanto, em determinado momento da cultura humana, esta visão do pensamento do sofrimento, ele teve uma interrupção. E se passou a acreditar que nós nascemos para sermos felizes. Isso tem uma data, porque é como se a visão materialista, a visão científica fosse substituindo o pensamento religioso, a ideia do pecado, a ideia da culpa, a ideia do sofrimento como o único veículo, como o único instrumento da nossa evolução. Quando nós estávamos ainda muito ligados ao sofrimento, nós estabelecíamos já de forma arcaica sintonias de sofrimento. Porque obsessão, por definição, ela é uma influência de uma mente sobre outra baseada numa lei fundamental, que é a lei de sintonia, a lei de afinidade. A sintonia de pensamento vai estabelecer o tipo de obsessão que nós teremos. Então, quando o pensamento e o sentimento é de dor, é de sofrimento, é de culpa, nós teremos um tipo de obsessão. Nós vamos ver alguma coisa disso logo depois. Mas quando o pensamento ele passa para a tentativa da felicidade a qualquer custo, nós mudamos o tipo de obsessão também. Porque, se pensarmos, nós não nascemos exatamente para sofrer. Assim como nós não nascemos exatamente para sermos felizes. Nós nascemos para construir a nossa felicidade, muitas vezes com sofrimento e muitas vezes com momentos felizes. Aonde o sofrimento faz parte, aonde o prazer faz parte. Mas nenhum dos dois deve se constituir no foco, no centro da nossa vida. Nós vamos encontrar em Sigmund Freud um paradigma que modifica totalmente a ideia do sofrimento, de que nós nascemos condenados ao pecado, de que nós nascemos condenados a sofrer. Ele irá mostrar que desde criança nós temos a nossa sexualidade. As crianças têm sexualidade. Quando Freud falou isso, todas as estruturas se abalaram, porque de uma forma muito
difícil, isso foi admitido no momento em que os preconceitos estavam bem estabelecidos. E ele irá demonstrar que nós temos expressões de prazer desde muito cedo, que é normal termos prazer desde muito cedo, que a criança se estrutura através da busca pelo prazer. E nós temos de tal sorte, isso como algo importante, que existe um princípio do prazer que regula a nossa vida. Nós nos movimentamos pelo prazer, conforme Sigmund Freud. E depois de Freud, todos os pesquisadores irão demonstrar que a falta de prazer na nossa vida, ela poderá se transformar numa patologia. Então, o prazer ele é constituinte do psiquismo. Exemplo, se uma pessoa não tem prazer mais na sua vida, não sente prazer mais nas coisas que ela faz, não sente prazer numa atividade física, nas suas relações humanas, se ela não tem prazer de levantar da cama, de ir trabalhar, de fazer um esporte, seja do que for, junto com outros sintomas, nós temos que investigar a possibilidade de uma depressão. Um dos primeiros sintomas da depressão é a incapacidade de sentir prazer. A frigidez feminina, impotência masculina, a falta de prazer em qualquer âmbito é indicador de patologia. Então, o prazer, antes de mais nada, ele é um constituinte natural. Ele é uma estruturação desejável do psiquismo. Não seria de outra forma que a doutrina espírita também iria nos mostrar que este conceito ele está muito bem situado no Livro dos Espíritos. No momento que Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Os espíritos responderam, sim, a lei de atração é a mesma para todos. A lei de atração estabelece que nós buscamos nos realizar através do prazer também. O prazer ele é responsável por algumas leis naturais. Por exemplo, lei de reprodução. A lei de reprodução ela está baseada no prazer. O que faz uma espécie se reproduzir é o instinto do prazer. Uma outra lei natural, lei de conservação. O que nos faz comermos? A fome. A fome ela é movida pelo prazer. Quando a gente come uma comida, quando a gente bebe água, quando a gente se satisfaz de qualquer outro nutriente que nos é necessário para a existência, nós estamos seguindo a lei da conservação, baseada também no princípio do prazer. Quando nós oramos a Deus, dentro da lei natural, da lei de adoração, nós estamos nos movimentando para um outro tipo de prazer também, que já não é o mesmo. Um prazer que obedece ao instinto material não é exatamente o mesmo prazer de realização espiritual, mas é prazer também. Portanto, para o Espiritismo não há nenhum parentesco com o pecado. O Espiritismo extinguiu a ideia do pecado. Né? O que há são conflitos de conduta moral. E os conflitos de conduta moral é que são construtores de sofrimento, mas não que o prazer seja um erro, porque ele está previsto nas leis naturais, nas leis morais, nas leis constituintes das normas vigentes do universo. Por esse motivo é que nós temos que observar que essas manifestações de prazer têm vários aspectos. Nós vamos começar falando para a nossa reflexão, para o nosso estudo, sobre os aspectos biológicos. Então, como falamos, antes de mais nada, o prazer ele é natural. Natural. Todos nós precisamos ter prazer. E para isso, nós iremos encontrar um circuito de recompensa cerebral, que é um circuito que está gravado no nosso cérebro, uma área na nossa parte mais profunda do nosso cérebro, que é constituído principalmente pela área tegmentar ventral, pelo núcleo accumbens e pelo córtex pré-frontal, mediados por um neurotransmissor muito importante que é a dopamina. Essa área de prazer do cérebro é conhecida como o circuito da recompensa. Quando nós temos uma necessidade de nos realizar, de ter prazer, quando nós comemos chocolate, por exemplo, nós ativamos
essa área do prazer. Quando a gente vai assistir um jogo de futebol, a gente gosta muito de futebol, nós estamos ativando o circuito de recompensa. Quando nós matamos a sede, quando nós matamos a fome, quando nós fazemos qualquer coisa que nos traga prazer, nós mobilizamos os circuitos de recompensa, através do prazer natural, de uma quantidade adequada de dopamina, em cima dessas estruturas que são as estruturas de recompensa cerebral. É uma área muito primitiva do nosso cérebro, os animais têm também, que se move pelo instinto. Os seres primitivos todos também têm esse circuito de recompensa. Então, ele, embora seja primitivo, ele garante a nossa sobrevivência. E é graças a isso que nós estamos aqui hoje. Mas, quando nós perdemos a capacidade de ter o prazer naturalmente, quando o prazer ele precisa de estímulos exagerados para nós nos sentirmos satisfeitos com a vida, é aí que surge o problema. É aí que surgem as patologias do prazer. E quais são esses elementos que fazem com que a gente tenha perturbações no prazer? Quando é que um prazer ele se torna uma preocupação? Ou ele deve se tornar uma preocupação? Quando ele subverte o sistema de recompensa cerebral. Quando existe um excesso de dopamina. Quando ele é exageradamente estimulado. Por exemplo, através das drogas. Uma droga como a cocaína, como o crack, como qualquer droga de estímulo, ela irá estimular excessivamente os circuitos de recompensa, subvertendo estes circuitos, estas áreas, e ela se tornará tão grave que ela irá substituir a necessidade de ter prazer naturalmente. É por isso que, ao invés da pessoa ir para casa assistir um filme, passear de mão com a namorada no parque, dar um passeio pela rua, fazer um esporte, ela cheira cocaína. E isso substitui todas as outras coisas. Se ela tinha prazer em trabalhar, agora ela fuma maconha. A maconha estimula a dopamina e ela não precisa trabalhar. Ela vai ficar em casa porque a maconha vai substituir aquela iniciativa, aquela vontade pelo trabalho. Quando ela usa crack, o que acontece? Pior ainda, porque ela encharca de uma maneira que a pessoa não precisa de mais nada, ou pensa que não precisa. O grande problema, como todos nós sabemos, são os quadros de dependência e de intoxicação generalizado que ocorrem em todo o sistema cerebral. A juventude tem sido dizimada ao longo dos anos com as várias situações de overdose. Desde o festival de Woodstock, quando nós ficamos conhecendo os 3 J's, né? Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, que faleceram todos aos 27 anos de idade, e agora também, curiosamente, aos 27 anos de idade, mais recentemente, a Amy Winehouse, essa moça que aos 27 anos também por morte em overdose. Então, nós vemos que as drogas entraram na nossa sociedade, na nossa cultura, principalmente dos anos 60 para cá, trazendo esse dano imensurável, né? Fazendo com que toda uma geração ela viesse a ter uma busca excessiva de prazer. E tudo que é excessivo é patológico. É como um pêndulo. Nós viver a sofrer, pecado, punição. Quando esse pêndulo ele solta de um lado, ele tende a ir ao seu extremo. Então nós vivemos a época do hedonismo. A época que nós vivemos é do você terá que ser feliz. Você merece ser feliz. Você nasceu para ter sucesso. Você nasceu para não ter dor nenhuma. O sofrimento é patologia. Nós nascemos para ser mais alegres, termos êxito. É uma doença também. É uma doença porque toda vez que nós buscamos o prazer excessivo, nós procuramos nos realizar na matéria. E ao tentar se realizar na matéria, nós não nos realizamos na nossa plenitude. Nós nos realizamos apenas, e tão somente, na área das sensações. É por isso que, às vezes, a gente fica com uma cara meio
alterada, né? Quando nós estamos diante de uma situação de estímulo excessivo, nós perdemos o endereço do nosso equilíbrio. Então, nós precisamos entender que todo estímulo excessivo ele é danoso. Falamos das drogas ilícitas, mas temos que falar também das chamadas drogas lícitas, como é o caso do cigarro. Drogas permitidas, como é o caso do álcool, que também interfere na área da dopamina. Aliás, o álcool ele está na base de todas as outras drogas. Talvez seja a droga mais perigosa. Mas o cigarro, que vem patrocinando tantos impostos, né, na nossa sociedade, é uma droga permitida. Existe um outro tipo de drogadição que é muito perigoso na nossa cultura também e que está bastante propagado, que é o uso indiscriminado de medicação. Nós falamos que a falta de prazer é uma patologia, isso é uma coisa. Por exemplo, uma pessoa está com uma depressão clínica. Ela precisará fazer um tratamento médico. Se for uma depressão mesmo, ela precisará tomar antidepressivo, que está adequado, que vai regular os índices de neurotransmissores, os neurotransmissores como a serotonina, a noradrenalina e a dopamina estão alterados nas depressões. Então, uma medicação, nesse caso, ela está bem indicada, uma vez sendo feita uma consulta médica, uma avaliação psicológica, enfim. Isso é uma coisa. Mas no outro oposto, nós temos uma cultura que está afeita ao prazer. E quando nós estamos afeitos ao prazer, nós estamos completamente despreparados para o desprazer. Nós estamos completamente avessos a qualquer tipo de sofrimento, que é o que nós vemos na nossa sociedade. Uma total intolerância ao sofrimento. Uma total intolerância à frustração. Nós estamos de tal forma convencidos de que nós nascemos para ser felizes, que qualquer coisa errada que aconteça na nossa vida é como se estivesse acontecendo alguma falha divina, algum defeito em relação ao planejamento da vida com relação a nós mesmos. O que isso proporciona? Proporciona o seguinte: quando a pessoa acorda com uma tristeza, quando uma pessoa apresenta um problema na sua vida, ela não tolera, e ela poderá achar que isso é uma depressão. Eu sou médico, sou psiquiatra, eu sei como a coisa funciona no nosso país. Para uma avaliação ser bem feita com relação à depressão, é preciso algum tempo de análise, de se perceber que tempo faz que a pessoa está tendo aqueles sintomas. Mas se a consulta for feita em 5 minutos ou 10 minutos, e a pessoa chegar dizendo que está com falta de prazer, com tristeza, com falta de ânimo, com falta de vontade de levantar da cama, com problemas de sono, provavelmente ela sairá da consulta com um antidepressivo. E ela não está com depressão, ela está com alguma angústia. Ela pode ter perdido o emprego, ela pode ter levado fora do namorado, ela pode estar com problemas no trabalho, e isso não é depressão, isso é vida. Vida é ser feliz e sofrer também. E quando a gente acorda triste, a gente não está com depressão, nós estamos com problemas. E não se toma antidepressivo para problemas, só que as pessoas estão tomando. E aí nós encontramos as drogas lícitas, que é a dependência química medicamentosa. Uma população inteira utilizando antidepressivos, utilizando benzodiazepínicos, tranquilizantes menores, com receita médica. E às vezes receitas deixadas na portaria, há 10 anos. A pessoa nem vê mais o médico, ela vai lá e recebe a receita. E continua tomando aquele antidepressivo numa dose baixa para um problema que não é o dela. Esse é um grave problema que nós temos que enfrentar como médicos para que a medicina seja utilizada naquilo que é de competência da medicina. Para que a pessoa ela busque as suas soluções dentro do âmbito daquilo que é adequado para ela. Os problemas psicológicos e os problemas espirituais.
Daqui um pouquinho nós vamos tocar no ponto das obsessões propriamente ditas, porque se nós não prestarmos atenção, muitas dessas obsessões poderão ser confundidas também com transtornos emocionais. Então, não é apenas o cigarro, não são apenas as medicações de várias ordens, mas também, principalmente, o álcool. Mas, para termos uma ideia de como isso é importante, que há bem pouco tempo atrás, os nossos heróis faziam propaganda de cigarro. Vocês lembram disso? Não vai muito tempo que Fred Flintstone aparecia nos desenhos animados fumando. As crianças cresciam vendo isso. Olha o Papai Noel fazendo propaganda de cigarro. Nós olhamos isso hoje e achamos um absurdo, não é? Mas o que vocês acham que a gente vai pensar, ou os nossos filhos vão pensar, ou os nossos netos vão pensar, quando mais adiante eles perguntarão para nós se nós não achávamos um absurdo que marcas de cerveja patrocinem o futebol. E eu evitei de colocar a foto de alguns ídolos nossos aqui, para não provocar depressão. Porque eles estão fazendo propaganda de cerveja. E é incoerente para uma cultura que queira evoluir dizer que é proibido dirigir alcoolizado com risco de perda de carteira numa propaganda e na seguinte aparecer um ídolo nosso com uma camiseta fazendo propaganda de cerveja e patrocinando o esporte no país. Então, nós vivemos uma época de incoerências, fruto de uma sociedade materialista, que se preocupa muito mais nos lucros que vai ter daqui a pouco do que propriamente com a construção de um mundo melhor. Nós, como espíritas, nós precisamos fazer essa reflexão, porque nós sabemos, vamos continuando o raciocínio, para que tipo de obsessões nós estamos construindo nos dias de hoje. À medida que nós precisamos de substâncias para sermos felizes, à medida que nós precisamos de incentivos exagerados para termos prazer, nós estamos caminhando para um outro tipo de perturbação espiritual, diferente daqueles que nós estávamos acostumados até bem pouco tempo. O que acontece com o prazer natural, então? Diante de tudo isso, ele fica insuficiente. E os nossos sentidos? A audição. Uma música normal não serve. Não é? Ela precisará ter uma altura e um ritmo acelerado. Na visão, nós temos a obsessão pelo belo e pela perfeição estética. O paladar, o incremento exagerado na alimentação, representado principalmente pela gula. Temos os transtornos alimentares hoje. Né? Os países mais desenvolvidos estão enfrentando graves problemas de obesidade mórbida. Por quê? Porque parece que todo esse incremento, esse convite ao prazer, de fato não tem saciado o ser humano. O que o ser humano tem procurado preencher? Que vazio é esse que a comida não preenche? Que vazio é esse que o álcool não preenche? Que vazio é esse que as drogas não preenchem? Que vazio é esse que as perversões sexuais não resolvem nunca? Que vazio é esse que comprar não resolve? Que vazio é esse que jogar não resolve? Que vazio é esse cujas conquistas amorosas não resolvem? É tão grave esse problema nos nossos dias que nós percebemos os jovens hoje tendo um processo obsessivo de repetição de relacionamentos superficiais, que nós nem podemos chamar de relacionamentos. São relações tão ocasionais, de fins de semana, das baladas, de se encontrarem no fim de semana com uma pessoa, ficarem, transarem, na outra semana já estarem com outros e com outros e com outros. Que vazio é esse? Que carência é essa? De que natureza é essa carência? Que todas essas coisas anteriores não são capazes de darem vazão. As necessidades narcísicas exageradas, como a vaidade, o orgulho, o egoísmo, nós vivemos uma cultura eminentemente narcisista, né? Aonde está dito que a pessoa, para ser feliz, ela precisa ter dinheiro, ela precisa ser bonita, ela precisa ter poder, ela precisa ter prestígio. E as pessoas correm atrás disso. Como se alcançando isso, finalmente
a felicidade. Finalmente, a realização. Em matéria de relacionamento afetivo, como nós já falávamos, nós temos percebido esta verdadeira comunidade de pessoas, de jovens, meninos e meninas, não querendo ter nenhum tipo de compromisso. Principalmente os meninos, né, os jovens. Passam a ter um relacionamento que logo depois não se sustenta. E eu costumo dizer, né, que uma relação, para ser séria, ela tem que pelo menos passar dos 3 meses, né, dos 3 a 6 meses. Porque nos primeiros 3 a 6 meses ele está encharcado de dopamina, o circuito de recompensa ele está totalmente invadido, e um relacionamento ele não pode se basear apenas no prazer. Um relacionamento tem que se basear num processo mais profundo de realização. É aí que nós começamos a ingressar num terreno espiritual. O paradigma da espiritualidade. A visão que a doutrina espírita nos proporciona é exatamente a visão de resolução em profundidade das questões que são as mais importantes para a nossa cultura. Porque se nós não caminharmos na direção da espiritualidade, nós caminhamos na direção das obsessões. No capítulo 23º do Livro dos Médiuns, Allan Kardec estuda as obsessões, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que as obsessões dos nossos dias, as obsessões de hoje, já não são tanto as obsessões simples e as subjugações, porque essas estão baseadas no sofrimento. E nós estamos vivendo a época do hedonismo, da época do prazer. Portanto, as obsessões mais graves da nossa sociedade, do momento que nós vivemos, são as fascinações. E o que são as fascinações? Quando Kardec estuda o assunto, ele estuda refletindo acerca dos médiuns. Mas o que ele coloca para os médiuns aqui serve para o indivíduo comum. Ele irá dizer que o médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. As obsessões pelo prazer são obsessões baseadas na fascinação, que é a mais grave de todas por um motivo muito simples. A pessoa não se dá conta que está obsidiada. Ela não percebe. E por que ela não se dá conta? Porque ela não se sente mal. Pelo contrário, ela se sente muito bem, ela se sente muito feliz. Então ela poderá ser capaz de destruir a sua vida familiar, ela poderá ser capaz de destruir várias coisas importantes na sua vida em busca de ser feliz. Nós vemos pais largando filhos, relacionamentos se destruindo, porque as pessoas dizem, eu tenho direito à minha felicidade. Eu tenho direito de ser feliz, eu nasci para ser feliz. E quando a felicidade da gente se constrói em cima da infelicidade dos outros, nós temos que acender o sinal de que algo não está certo na nossa vida. Mas não é o que acontece com boa parte das pessoas, porque o indivíduo fascinado, ele está sob um tipo de influência, que é uma influência que atinge um ponto cego dele, ou nosso. Todos nós temos pontos cegos. O que são pontos cegos? São características da nossa personalidade, que nós não identificamos como problemáticos. Nós não enxergamos. Neste ponto, entidades espirituais muito perigosas são capazes de se infiltrar e promoverem os chamados processos de fascinação. Particularmente através de um sentimento que, dentre outros, talvez seja o mais perigoso para os processos de fascinação, que é a vaidade. Por que a vaidade? Porque a vaidade é um dos únicos sentimentos que faz com que o indivíduo não reconheça as suas falhas e que queira se ver sempre numa situação melhor. Normalmente,
os indivíduos mais instruídos e os mais inteligentes são também os mais vaidosos. É por isso que a vaidade mais perigosa não é a vaidade física, mas é a vaidade intelectual. As fascinações, elas são tão delicadas, tão perigosas, que nós temos visto pessoas muito inteligentes, pessoas brilhantes, infelizmente, nós temos que reconhecer, inclusive no nosso meio espírita, que se perdem por conta da vaidade intelectual. O que acontece com uma pessoa muito inteligente, mas que não tem humildade? Ela começa a se achar melhor do que os outros. Então ela passa a construir ideias pessoais. E não raramente ela cria um movimento particular dela. E ela passa a achar todos os outros errados, menos ela. Então, um sinal de alerta, de fascinação. Todas as vezes que nós criamos movimentos individuais, que nós saímos de movimentos de grupo, que nós saímos de movimentos coletivos, que nós passamos a não aceitar as críticas dos outros, que nós passamos a fechar os ouvidos e nos isolamos, fascinação. Provavelmente. Porque espíritos pseudo-sábios, espíritos muito inteligentes conseguem chegar nesse ponto cego da pessoa e ao seu ouvido dizem, você é melhor que os outros. Você está certo, os outros estão errados. E como uma pessoa brilhante, ela seduz a muitos. Ela é capaz de organizar um grupo muito grande em torno dela. São aquelas pessoas que ficam passando de um lugar para outro e não param em lugar nenhum. E vão levando as pessoas com elas também. A vaidade intelectual. É por isso que Jesus, no Sermão do Monte, ele estabelece como a primeira virtude, a mais importante de todas, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele sabia que sem a humildade nós caminhamos nessa direção. Na direção dos piores processos obsessivos. Processos obsessivos que provavelmente são induzidos por mecanismos complexos de onda mental. Dentro de um estudo que nós não vamos desenvolver hoje, que tem a ver com a física quântica da dualidade de onda e partícula, aparece-nos que esse tipo de obsessão ela é diferente das outras também nessa característica. A característica de indução magnética é uma indução por onda, e não por partícula. E é por isso que ela não é percebida, é por isso que ela não é distinguida, é por isso que ela não é vista como algo externo a ela, porque encontra um eco dentro das suas próprias questões. E a pessoa não tem condições de se dar conta, sozinha, de que está em fascinação. Então, ela destrói o seu casamento por causa de uma aventura. Não que os casamentos tenham que durar para sempre, não é isso que o Espiritismo mostra. Mas muitos casamentos se desfazem por processos obsessivos de fascinação. Envolvimentos superficiais, envolvimentos irresponsáveis. Né? Pessoas que se encontram e dizem, eu acho que eu já te conheço de outra encarnação. Né? Temos que tomar um certo cuidado com as reencarnações, porque nem todo mundo que se conhece nessa vida precisa casar porque se conhecia na outra encarnação. Né? Se a gente for casar com todo mundo que se encontra nessa vida que já conhecia de outra encarnação, não vai dar casamento para todo mundo. Então, é preciso um juízo moral, é preciso um juízo ético, é preciso um juízo de responsabilidade. E nesse capítulo, então, nós vamos encontrar nos domínios da mediunidade, vamos citar algumas obras para a reflexão dos amigos, como, por exemplo, o capítulo 23, sobre fascinação, em que Aulus apresenta para André Luiz toda uma classificação a respeito desse processo de fascinação, onde ele fala novamente da onda de pensamento, reforçando essa ideia do mecanismo por onda de pensamento, embora esse livro tenha sido escrito antes desses conceitos. E ele cita que perseguidor e perseguida jazem na mais estreita ligação telepática, agindo e reagindo mentalmente um sobre o outro. Uma ligação telepática. É um processo profundo de ligação mental. Numa outra obra, nós vamos encontrar as obsessões sexuais no livro de Ivone Pereira, Dramas da Obsessão pelo Espírito Bezerra de Menezes, que recomendamos a leitura. Ele irá falar como isso acontece nas complexidades do sexo. E esses casos, diz ela, diz o Dr. Bezerra de Menezes, se apresentam dificilmente curáveis, não somente por aprazerem as vítimas conservá-los, como por ser ignorado de todos essa mesma infiltração. Então, como é que uma pessoa se dá conta que ela está com uma obsessão por prazer? Somente de duas maneiras.
se ela estiver exercitando a vigilância, não a vigilância que as pessoas exercitam no dia a dia, que é a vigilância da vida dos outros. Costumo brincar dizendo que a pessoa ora por si, orai e vigiai. A pessoa ora por si e vigia a vida dos outros, né? Talvez Jesus quisesse o contrário, que nós orássemos pelos outros e vigiássemos a própria vida. Então, vigilância significa olhar para si. Se a pessoa faz esse exame e tem humildade, ela pode se dar conta desse processo. Se ela não tiver isso, ela se isola. E por que ela se isola? Porque a primeira coisa que os obsessores fazem é retirá-la do ambiente de grupo, porque a segunda forma é ouvir os outros. É o amigo que chega e diz, cara, tu está pisando na bola. Não é assim, isso que está fazendo está errado. Se ela não ouvir isso, ela segue em processo de fascinação. Mas não é só de coisas ruins que nós estamos constituídos. Viktor Frankl, o pai da logoterapia, ele irá dizer que não são só elementos instintivos que estão no nosso inconsciente, mas também nós temos a nossa transcendência. Nós temos dentro de nós as leis de Deus. Nós temos gravados dentro de nós as inscrições divinas do nosso processo evolutivo. Se nós caminharmos no sentido da elevação espiritual, do crescimento espiritual, nós construiremos dentro de nós um castelo de coisas boas, de coisas positivas, que serão a nossa sintonia para aqueles espíritos que virão ao nosso socorro. Se for o prazer apenas, ou o sofrimento, obsessões. Mas se for a caridade, mas se for a oração, mas se for a espiritualidade como um todo, quais são as sintonias? As sintonias superiores. Então, nós estaremos inaugurando um outro tipo de prazer, que é o prazer que interessa à humanidade. O prazer pela realização plena. Nós não nascemos para ser felizes aqui, mas nós nascemos para vivermos um processo de construção de felicidade mais ampla, na qual os momentos difíceis, com os momentos bons, eles se intercalam. Obviamente que nós precisamos buscar a nossa realização pessoal em todos os níveis, material, mental e espiritual. Mas o que realmente nos interessa, no momento em que nós estamos crescendo na direção da felicidade mais plena, é examinar a nossa consciência, é examinar o nosso ser maior, é examinarmos na nossa profundidade para ver se encontramos a nossa transcendência. No final dessa transcendência, existe alguém que poderá ser inspirador de todas as nossas ações, porque ele sabia do quanto nós seríamos capazes de alcançar se descobríssemos dentro de nós todos esses potenciais. Sabendo disso, ele nos falou com essa frase que aqui encerramos para passarmos as perguntas aos senhores. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Se ele disse que nós podemos fazer inclusive mais do que ele, é porque ele sabia que o reino de Deus está dentro de nós. E talvez a resposta seja essa. Não para, continua tocando.